Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Então, muito bom dia para todos, para aqueles que estão aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, em Portugal, e também para aqueles que nos acompanham e que também são todos portugueses, embora nem todos estejam no nosso país. Desde a França, Brasil, pelo menos estes dois países já estão aqui representados, seja com Marcelo no Brasil, seja com a Clélia do Casal de Álvaro que está na França, e portanto para todos eles as boas-vindas, assim como também para a Águeda, para Bagos, etc. Vamos procurar neste dia em que celebramos três coisas importantes, celebrá-las da melhor maneira. Por um lado, é a solenidade, como sabem, é a categoria para as festas maiores, a solenidade da Ascensão do Senhor, que acontece 40 dias depois da Páscoa. Por outro lado, é também o Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma iniciativa da Igreja para nos ajudar a refletir acerca da importância que tem a comunicação social, e é uma espécie de formação para todos os jornalistas. E, finalmente, o Dia da Família. E para que esta tríplice motivos de festa sejam celebrados também dignamente, convido-vos a todos a que façamos um breve exame de consciência, dando conta daquilo que se calhar não esteve tão bem, e se calhar, sem ser se calhar, como gosto de dizer. E por isso, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e decisões, por minha culpa, a minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Fazei-nos exultar em santa alegria, em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, nosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco e disseram: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus, o Senhor, em
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a inconsurável grandeza do seu poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, porque o seu corpo, a plenitude daquele que preenche em tudo e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 12 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno não sofrerão nenhum mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês desculpem, de facto esqueci de trazer aquele produto que eu meto nos óculos para não embaciar e de facto com a máscara é terrível, como de facto já terão dado conta. Também não tenham medo que eu já estou vacinado. Fui no domingo, por isso é que de facto não fui celebrar a Eucaristia, porque recebi o convite para ir no domingo, do telemóvel, e portanto eu como sou do centro de Dígamo, é lá que eu fui e é lá que eu vou ao médico de família. Isto para dizer que de facto, porque não tenho tanto receio, embora de facto estas coisas não pensem que isto vai acabar assim rapidamente. Ora bem, depois desta observação, em que achei por bem dizer, até porque, como digo, neste momento senti que um dos deveres maiores que eu tinha era estar vacinado. Fui na minha vez, chamaram-me, e eu de facto não hesitei entre adiar e depois não saber como é que era e de facto recebê-lo já a própria dose completa. Recebi aquele Johnson, só uma dose. Não teve nada a ver com o assunto, parece que até das piores, mas adiante. Vamos esperar que de facto que produza o efeito. Ouçam, estamos, como dizia, a celebrar a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor. Esta celebração, esta solenidade,
acontece ou acontecia 40 dias após a Páscoa e acontece precisamente antes do Pentecostes. É também uma solenidade e obriga-nos, de certa maneira, a tomar em atenção algumas coisas que aqui tivemos a ocasião de escutar. A primeira coisa que é importante sublinhar é que estamos a falar de uma festa que não se pode... Estamos a falar de algo que não se pode levar à letra, como acabamos de ouvir. Como acabamos de ouvir, e bem, seja na primeira, seja no Evangelho, porque estão as duas ligadas com isto. A segunda leitura é sempre mais difícil de encaixar e nem sempre fala expressamente do assunto principal. E foi hoje o caso. Quer a primeira, livro dos Atos dos Apóstolos, quer o Evangelho, nos falam de que Jesus, depois de dar os seus ensinamentos, subiu ao céu, veio uma nuvem. Isto foi o que sereis minhas testemunhas em toda a Judeia, até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, foi o Diamantino que lia assim a leitura, e uma nuvem escondeu a seus olhos. Depois, no Evangelho, ir por todo o mundo, pregai o Evangelho, quem acreditar e for batizado será salvo, eis os milagres, expulsarão os demónios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno não sofrerão nenhum mal. A gente também está a perceber que isto é uma forma de falarem. Porque, por mais... É certo que Deus pode fazer tudo e mais alguma coisa, e se ninguém tenha quaisquer dúvidas a esse respeito. Deus é omnipotente, é omnisciente, é omnipresente. Omnipresente está em todo lado, omnisciente sabe tudo, omnipotente pode tudo, só que Ele podendo, Ele não quer poder, se nós não fizermos a nossa parte. E ao dizer que aquele que é enviado em nome de Deus, mesmo que tome veneno e por aí fora, isto é uma força de expressão que o catequista, neste caso São Marcos, e também na primeira leitura São Lucas, que foi quem escreveu também o Evangelho, mas aqui se calhar também o livro dos Atos dos Apóstolos, no fundo é a ideia que eles querem transmitir, é que quem está por Deus, Deus nunca o abandona. E a forma de falar deste jeito é assim de uma maneira hiperbólica, de uma maneira um pouquinho exagerada, para que a gente tome atenção, para que nós não nos dispersemos daquilo que é o mais importante. E o mais importante, ouçam, como digo, não é tanto o descrever como é que a ascensão foi feita. Eu já estive, como sabem, na Terra Santa, umas 3 vezes, e no sítio onde existe um monumento para representar a Ascensão, é uma espécie de umas alminhas. Imaginem uma capela muito pequenina, não cabem lá 10 pessoas. As pessoas têm que estar apertadas para caberem lá 10 pessoas, já estás a ver. Portanto, é quase uma espécie de uma cabine telefónica. É um pouquinho maior, mas um pouco mais. E o que é curioso nesse edifício é que não tem o telhado. Não tem o telhado, está completamente aberto, de forma que uma pessoa estando lá, olha para cima e vê as nuvens. Então, mas quer dizer que foi ali que Jesus... Ouça, não é nada disso. É a forma que se encontrou de, através daquele monumento, daquele edifício, dizer que Jesus sobe ao céu e que já não está na terra de uma forma visível como ele estava. O que é importante no meio disto? No meio disto tudo, o que é importante é perceber que este Cristo sobe, mas continua a descer através do seu Espírito. Este Cristo sobe ao céu, mas quer que agora seja na terra, cada um de nós que formamos a Igreja, os arautos de boa nova. Ele foi, mas deixou-nos este estatuto. Ele subiu ao céu, mas disse a cada um de nós, e diz-nos hoje a cada um de nós, que a nossa missão é continuar, de facto,
a testemunhar este amor de Deus que quer salvar todo o homem todo. E quando digo salvar todo o homem todo, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que não há exceções, nem há exceções. Já vimos isso há pouco tempo. Deus não faz distinção, tu sim e tu não. Não, não é nada disso. Ele quer salvar todo o homem e o homem todo. O homem todo, o que é que quer dizer? Quer dizer, eu digo isto muitas vezes, espero que vocês me entendam bem. Ele não quer salvar só a nossa alma. Eu às vezes digo isto e se calhar alguns até ficam um bocado chocados, porque habituámos a ouvir, Deus salva a nossa alma, mas agora o corpo fica cá. Vocês estão-se a imaginar sem corpo? O corpo foi aquilo que nós tivemos e que temos para andar aqui neste mundo. Lá, entre aspas, lá, quando chegar a nossa vez e ao contemplar a Deus face a face, nós vamos reconhecer os nossos amigos. É isso que eu digo muitas vezes. Nós vamos reconhecer os nossos antepassados. Nós vamos reconhecer os nossos pais, para quem já não os tem. Nós vamos, de facto, vai acontecer um grande encontro. Isto não acaba numa cova. Aliás, se fosse assim, não teria lógica nenhuma estarmos aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. São Paulo é quem o diz. E, portanto, se Cristo ressuscitou, é óbvio que nós nos iremos encontrar com Ele e Ele connosco. Para a grande festa que não tem termo. É uma eternidade. Eu às vezes, quando começo a pensar nestas coisas, até de facto assim, vou pensar nisto porque de facto uma pessoa não é capaz de imaginar, tal como um bebé que está no corpo da mãe, não é capaz de imaginar como é que é depois de parto. E é exatamente isto. A nossa vida aqui é uma espécie de gravidez. É uma espécie de gravidez em que acontece na nossa morte uma espécie de um parto, em que nós vamos ao encontro, finalmente, da verdadeira luz, da verdadeira vida. Nós que podemos morrer com 70, 60, 90, 100 e até mais, lá onde não há lá nem cá, porque lá não há espaço nem tempo, que é aquilo que de facto nós estamos habituados. Nós estamos aqui há tantos minutos, há tantas horas, há tantas semanas, há tantos dias, lá não há esse tempo. O tempo é diferente, é o tempo da graça. Obviamente que ninguém de facto sabe com rigor como é que é, porque ninguém lá foi. Aquele que lá foi explica-nos de uma maneira também muito especial, porque nós não somos capazes de entender com a explicação que nos pudessem ser dadas, que é Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. E portanto, é nesse sentido que Jesus Cristo hoje, na palavra de Deus que nos é apresentada, Ele acaba de facto por nos dizer que nós é que somos agora, assim como se Jesus sobe ao céu, é agora a nós que compete fazer a ascensão. É a nós que compete fazer com que haja gente à nossa volta que, de alguma maneira, seja reabilitada, seja posta de pé. E se eu me demito, a ascensão não acontece. Se eu não dou atenção ao Espírito que desce sobre mim, a este Espírito Santo, que me fala na consciência, fizeste mal, para a próxima está calado. Olha que isto de facto não foi a melhor coisa que se podia fazer. É preciso deixar o Espírito falar no nosso coração. E é preciso ter a nossa consciência bem formada. Às vezes há pessoas que dizem, eu sigo a minha consciência. Está bem, mas é preciso ver como é que ela está. Um ladrão, ao final do dia, eu já tenho dito muitas vezes, é o melhor exemplo. Um ladrão, ao final do dia, ou daqueles ladrões que não sabem fazer outra coisa, a consciência não vai acusar. Vai, mas é dizer, amanhã vai ser apelado. E não interessa dizer que segue a consciência. É preciso que a consciência esteja afinada. E que, para afinar, é preciso que eu procure aquilo que a palavra de Deus me diz. Porque eu não sou como os outros. Eu não posso ser como os outros. Seja de ou não é isso, eu falo por mim e realmente a coisa está complicada. Mas todos nós percebemos que de facto é este repto, é esta interpelação que o Senhor nos lança. E era um pouquinho por aqui, olha, isto hoje de facto foi tudo ao contrário daquilo que eu estava a pensar dizer, mas às vezes a palavra de Deus também nos prega algumas partidas. Eu iria de facto pedir ao Senhor por nós todos.
E quando digo nós, estou a falar de vós, estou a falar também de todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, uns perto de nós, em Águeda, Vagos, Austrália. Esta é que está um bocadinho perto de nós. A Clélia, portanto, como eu vos dizia há pouco, a Leonor e o Lário, a São Mel, que está em Aveiro, tenho as minhas irmãs também, Formentelos, a Maria Freire, Idalina, bom, e todos estes. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a subir ao céu, subindo na terra. E subindo não é pelos bicos de pés, é fazer com que outros à nossa volta seja salvaguardada a sua dignidade. Para que não haja ninguém em baixo, para que não haja ninguém posto em baixo, para que não haja violência doméstica, para que não haja o calcar os outros, para que não haja o apontar os outros, para que não haja a calúnia, a difamação e estas coisitas todas que nós somos fortes. Por outro lado, para que tomando consciência daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, elevemos-nos para elevar o nosso mundo à nossa volta, para que todos aqueles que estão ao nosso lado se sintam mais eles próprios. Amém. Creio em Deus, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai e das pessoas da fé, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro de verdadeiro, gerado e criado, somos salvados, foi Ele todas as coisas feitas, e por nós homens de nossa salvação, desceu dos céus. Vamos agora apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, e a cada pedido que nos irá ser feito, nós vamos dizer: Jesus, elevado ao céu, ouvi-nos. Jesus, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos mensageiros do Evangelho, para que o levem com alegria a toda parte e deem sempre bom testemunho de Cristo, oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes na confissão da sua fé, oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, nos que choram ou os que estão sós, oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e no amor ao Evangelho, oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos fiéis desta Assembleia Dominical, para que Deus Pai se lhes revele aqui na terra e os leve um dia a contemplar a Cristo na glória, oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, ouvi-nos. E diz aqui o Marcelo, que estamos em São Paulo, Brasil, pela vida de duas grandes atrizes, a portuguesa Maria João Matos e a brasileira Eva Vilma. Eu penso que foi aquela que fez também
na telenovela, os mais velhos conhecem, Cravo e Canela, que morreu ontem à noite, esta Eva Vilma, que é brasileira, para que sejam lembradas pela forma como, através da sua arte, elevavam as pessoas. Oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, como Deixar que eu diga também por aquilo que se está a passar no Médio Oriente. Há pouco falei na Terra Santa, por estas coisas que são pouco santas, nomeadamente destes ataques, destes rockets e depois destes por abaixo estes edifícios e estas pessoas que morrem, para que a diplomacia internacional possa encetar todos os meios para tentar resolver ou minimizar este problema grave que já de facto acontece há muito tempo. Oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, como Por todos aqueles que estão na nossa companhia, e agora o Paulo, que está na Noruega, também com muita chuva, diz ele, lá, para que de facto ele e todos os outros que estão aqui na nossa companhia, também por eles todos, oremos ao Senhor. Jesus, elevado ao céu, como Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeis, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrarem a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos à realidade do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja presente aqui também, espalhada pelo mundo, pelo Brasil, pela França, pela Noruega, pela Suíça, também por Portugal, em diversas localidades, e que se encontram também aqui connosco através desta transmissão, de todos nós que estamos também aqui, desta Igreja que às vezes não é aquilo que deve ser e que às vezes consegue ser aquilo que o fundador, Jesus Cristo, determina que seja. Lembrai-vos desta Igreja em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados, missionários, todos aqueles que fazem o bem, voluntários, todos aqueles que se dão, esquecendo-se muitas vezes de si próprios. Tende misericórdia também de todos aqueles nossos que nos deixaram, e particularmente lembramos hoje o José Lopes Coelho Marinho, e no aniversário o José Luís Oliveira Gonçalves. E todos aqueles que não dissemos os nomes, mas que cada um sabe bem quem são. Tende misericórdia também, Senhor, de cada um de nós, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai a muita paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
paz do Senhor esteja sempre convosco. Somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Amém. Para facilitar, eu irei dar a comunhão nas partes laterais e também a coro, e aqui a Carla irá de facto dar aqui na parte central. Eu estou sempre com
Os versinhos, diz o Marcelo, são simples e diretos, mas procuram apresentar uma mensagem clara. Jesus está onde amamos os irmãos. Além disso, homenageiam os belos cantares do coro e até a vacinação do padre. E terminam ao mesmo tempo de forma engraçada, diz ele. E então, os versinhos que o Marcelo escreveu a propósito da nossa missa de hoje. O Evangelho mostra uma bela história de que Jesus fez ao subir... O Evangelho mostra uma bela história de que Jesus fez ao céu uma subida. Mas o que importa é ficar na memória que o amor resume toda a sua vida. Às vezes, com a doença ou a tristeza, parece que o Senhor está ausente, mas só de ouvir deste coral tanta beleza, temos certeza de que Ele está presente. Jesus foi ao mundo celestial, mas não deixou ninguém abandonado, nem deixa só a igreja paroquial, pois o seu padre já foi vacinado. Lá onde Jesus subiu em ascensão, há hoje uma igreja sem telhado, mas a vossa precisa de contribuição para não ficar no mesmo estado. Esta foi bem apanhada. Foi bem apanhada. Pronto, e é com esta poesia assim, deste jeito, já que estou a falar, de facto, nestas coisas, a casa paroquial, como sabem, onde funciona a catequese em praticamente todos os compartimentos, tirando, digamos, a parte do escritório, que é onde eu costumo atender as pessoas à quinta-feira, e tirando, digamos, o escritóriozito da catequese, onde tem lá os lápis e essas coisas para os da catequese e outras coisas que tais, tirando isso, o resto, desde a garagem, passando pelo andar de cima, passando pelas salas aqui, passando até por uma que também vai ficar atrás da garagem e por aí fora, e mesmo assim não chegam, não. Mesmo assim não chegam. E portanto, e por isso que eu quero dizer com isto, ultimamente, por isso é que foi para nós uma grande preocupação, porque não se trata apenas de mais água que cai porque às vezes a água até cai na nossa casa e tudo. O problema não é esse. O problema de facto é que se nós ficássemos sem aquelas salas, a catequese era inviável. Como devem imaginar, a catequese agora não é como o nosso tempo. E nem a catequese é assim aqui na igreja, ou nem que antigamente era um grupinho ali, outro grupinho lá e tal. Tem que ter condições, mínimas condições. E o problema é que começou a chover lá também. E quando fomos a ver, de facto, tivemos que mudar realmente as telhas dessa parte completamente, todas, praticamente, e tivemos a sorte de dois paroquianos, ou de duas famílias que estão ligadas pela mesma família, nos oferecerem também as telhas, e depois também a Junta de Freguesia, também é bom dizê-lo, e acho que posso dizer isto, porque estamos em campanha eleitoral. Foi também muito simpáticos para connosco e dispensaram lá uns trabalhadores qualificados que eles têm para a questão de pôr as telhas e essas coisas todas, e por isso, de facto, aqui vai o meu agradecimento público. Não está cá ninguém para ouvir, mas também isso não interessa. O que importa é que a gente também sabe ser grato a quem nos faz as coisas que precisamos. E, independentemente de sermos cristãos ou não, somos pessoas, somos cidadãos e temos, de facto, também o mesmo direito, ainda bem que esta Junta tem esta sensibilidade também. Isto para dizer isto. Por outro lado, agora, de facto, temos aqui a parte dos azulejos que ainda falta realmente resolver. É que é de um lado e também é parte já do outro. E, portanto, temos que tanto quanto o mais rápido possível de fazer isso, e depois também para agosto é a parte central do telhado. Nós candidatámos a umas coisitas, vamos lá ver se chega alguma coisa, mas pronto, pelo menos fizemos o nosso dever e portanto agora outros responsáveis devem também assumir depois as suas responsabilidades. E mais o quê?
dizer, já agora já que estou nesta conversa, dizer que na quarta-feira, como já foi dito, na quarta-feira nós vamos ter aqui um encontro, aqui na igreja, e por favor tomem atenção às pessoas que rezam o terço, tomem atenção porque de facto nesse dia ou rezam mais cedo ou rezam mais tarde, mas às 8h30 eu gostava de ter a igreja livre, porque vou ter aqui um encontro com os encarregados de educação do 3º ano de catequese e do 4º ano de catequese. E para cabermos todos aqui em segurança, eu iria pedir que quer os do 3º ano que fariam a comunhão este ano, quer os do 4º ano que ainda não fizeram a comunhão no ano passado e que por isso mesmo já andam no 4º ano, os pais do 3º e do 4º ano que ainda não fizeram a comunhão, é com esse que eu me quero encontrar. E então na quarta-feira às 20h30 aqui, ou o pai ou a mãe. O pai e a mãe, eu gostaria que eles viessem, mas não temos espaço. Não temos espaço com segurança. E, portanto, às 8h30 de quarta-feira, o pai ou a mãe de cada um dos do 3º ano e dos do 4º ano, que se andam a preparar para a comunhão, é com eles que temos aqui, de facto, um encontro. Aliás, tal como na terça-feira vou ter também em Travassou e também vou ir até com os dois, agora é o tempo disto. Dizer-vos mais o quê? Que na quinta-feira estarei por cá a atender e que no sábado são as missas habituais, às horas do costume. Aqui é, como sabem, às 6h15, com a catequese antes. E no domingo é como hoje, 9 horas aqui, 10h15 em Ós da Ribeira e 11h30 em Travassou. Sabendo que vou fazer já coisas diferentes. Por exemplo, no sábado vou já ter um casamento. Eu não sei como é que vai ser, porque eles não vai caber na igreja e, portanto, terá que ser lá fora se calhar. E no domingo, 2 a 8, vou ter um batismo. Já começa a abrir, pois, mas recebi agora aqui uma notícia que me está a preocupar. Esta notícia que diz assim, porque isto está ligado à internet e de vez em quando aparecem estas notícias de última da hora. Eu sei a de cor se não aparecerem. É da Rádio Renascença. Peritos alemães consideram que será necessária a 3ª dose da vacina. Isto é para a gente, de facto, não pensar que agora é que vai ser e tal, e não sei mais quantos. Só para a minha curiosidade, como já vos disse, eu fui vacinado porque é em Ilhavo que eu tenho o meu médico e, portanto, eles já andam muito adiantados. Lá em Ilhavo já começam na faixa dos 50. Eu tenho 63, para quem não sabe. Eu sei que não parece. Não sei se estão a ver. Mas digam-me uma coisa, dos que estão aqui na igreja, quem é que já foi vacinado? Oh, já estamos adequados. Eu apanhei a primeira dose. Apanhou a primeira dose como eu. Não, mas já tomou muita gente já. Diga. A minha é igual à sua. Pois olha, pronto. É que lá a gente nem escolhe, nem deixa de escolher. É o que vem. E depois ainda por cima lá a enfermeira começou a gozar com a minha barriga, assim, vai. Bem, por já estamos então entendidos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da Pátria Celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê paz, que o Senhor vos acompanhe.